Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. Mix! Um dos principais desafios para quem busca independência financeira é não mudar os seus hábitos de consumo. Muitas pessoas têm uma visão muito rígida sobre esse processo e criam restrições que não são sustentáveis em longo prazo, quando dão os primeiros passos no planejamento financeiro. O problema é que nem sempre o planejamento financeiro é eficiente por todos os meses do ano, e em tempos de inflação alta e inconstante, quase todo mês é preciso seguir uma rota diferente. Jorge. Oi. Gostou? Isso eu tenho vivido nos últimos meses, exatamente essa introdução que você fez. Você tava aí. atento aqui. Eu não consigo me planejar. É difícil, né? É difícil você falar, não, durante 12 meses do ano eu vou fazer a mesma coisa. Não dá. É como se colocasse no Waze novamente. Exato. Todo mês a gente precisa colocar no Waze novamente. E recalcular a nossa rota. Quer dizer, a gente tem que estar sempre atento, né? Exatamente. As movimentações do mercado, ao que está acontecendo aqui dentro, lá fora. Mas isso é você que vai explicar pra gente aqui. Não faz as contas de hoje. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Faz as Contas. Toda semana uma notícia, um novo aprendizado. Ou melhor, biscoiteiro que somos aqui. Vai, manda. A gente deixa o pessoal mais inteligente em 15 minutos por semana. Às vezes 20, ou quando o papo estiver bom, 25, né? Exato. Jorge, o que você trouxe pra gente essa semana? Vai, hoje a gente vai de notícia, né? Tem uma notícia que, inclusive, os consumidores já vão começar a sentir no bolso daqui a algum tempo, né? A Petrobras anuncia a redução do preço do gás de cozinha para as distribuidoras. Já solto logo a pergunta aqui, a primeira dessa edição do podcast. Só com essa manchete, isso é positivo, né, Bru? Ou não? Depende. O preço do gás tá mais barato. Não, mas quem disse que vai chegar até você? Eu falei agora que vai chegar. Não? Tô completamente a Petrobras enganado, então, anuncia a redução do preço de gás de cozinha para a distribuidora. Mas a distribuidora não pode repassar esse preço pro consumidor final? Poder ela pode. Ela vai passar? Ah, essa é a grande questão, então. O que é isso? Entendeu? Eu vou pegar uns trechinhos, então, pra gente. Vamos destrinchar essa reportagem inteira aqui. É o seguinte, ó. Primeiro trecho que a gente separou, o preço do GLP, ele havia sido reajustado em meados de novembro em uma baixa de 5,2%. Né? Segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no início de dezembro, a média de preço por botijão de 13 quilos no Brasil é de R$ 109,75. E o maior valor ficava em R$ 150, o menor em 80, né? Agora, por que uma diferença tão grande de preços? A gente tem um problema de logística no Brasil, né? A gente, então, por exemplo, provavelmente perto, isso daí não é nem questão de grandes cidades ou não. É a logística de você carregar esse caminhão de gás, esse gás, até lugares mais distantes, em algumas capitais que não tem esse abastecimento. Então o preço do frete, o custo do frete acaba ficando muito mais caro, né? E o engraçado é que, por mais que tenha falado aqui, então, por exemplo, uma baixa de 5,2%, eu volto naquela primeira pergunta que você falou. Nem sempre isso chega para o consumidor. Porque olha a diferença de preço que a gente tá aqui. Será que não conseguiria diminuir? Eu, por exemplo, dentro da minha cabeça, se eu fosse a empresa, o que eu pensaria? Por que eu não tentar manter, então assim, colocar um preço padrão, ao invés de ser 80 e 150, vamos cobrar 95, 90 de todo mundo, que eu vou ganhar mais em algumas cidades que são perto e perder um pouco de margem nas cidades que são longe. Seria mais justo. É que eu tenho uma questão de senso de justiça, né? Não sei se dá muito certo. O mercado deveria pensar como você, né? Não? Exato, assim, mas assim, é que não funciona também. Eu entendo eles que não funciona 100%, entendeu? Mas assim, o principal ponto é a questão logística do Brasil. Faz muito tempo que a gente tá precisando de ferrovia, a gente tá precisando de outros meios de transporte. Exatamente, né? para que o gás ou qualquer tipo de transporte, coisas que sejam transportadas de uma forma geral, cheguem ao consumidor final muito mais rápido e com custo mais acessível. Isso que eu não sei se… Eu vou falar uma besteira, tá? Existe um imposto que a gente conhece muito bem, que é o ICMS, né? E é estadual. É estadual. De estado para estado, eu não sei se o botijão tem, mas existe o ICMS-ST, que é a substituição tributária.
E às vezes, se você transferir de um estado para o outro, você tem um ICMS, essa substituição tributária a mais para pagar, o que encarece ainda mais o produto. Entendeu? Quer dizer, ainda tem o acréscimo desse imposto, além do frete, Exato. tudo que a gente pode pensar em calcular para poder chegar no Não preço sei se final. no caso específico, porque isso daí a gente faz uma pesquisa, né? Quando trabalhava com importação, então você tem um sistema em que tem um código ali, o gás natural vai ter um código, você pesquisa e vê se tem a substituição tributária e quais estados tem. Eu não sei se tem, né? Mas assim, eu estou trazendo aqui para vocês pensarem não só no gás natural, mas em qualquer produto que passe de um estado para o outro e o problema logístico que a gente tem. Bom, então nem sempre quando a gente ouve no rádio, na televisão, essas notícias que vai ser repassado, vai ter um repasse ou então um preço menor, as distribuidoras vão receber esse produto com preço menor, nem sempre isso vai afetar o bolso do consumidor de uma maneira positiva. Exatamente. Né? Nós não vamos ter redução nesse caso para você que precisar de um gás de cozinha ou então um gás natural. Não necessariamente. Isso vai ficar a cargo da distribuidora se ela vai querer repassar isso ou não. Ok, então vamos lá, mas essa matéria aqui, ela é intrigante, porque tem bastante coisa aqui, inclusive envolve até diesel, enfim, tem um segundo trecho que a nossa produção separou e eu vou ler ela pra você aqui. Ainda não é possível afirmar se e como a diminuição dessas tarifas, como gás, gasolina, diesel, vai chegar ao consumidor final, porque esse repasse do preço depende de cada revendedor, né? Tá então, vendo? Tá aí, ó, já tá na matéria. Então, por que o consumidor nem sempre enxerga esse benefício e qual que é o custo reverso dessa redução, Bruna? Aqui é bem bacana. Quando você faz esse tipo de pergunta que as pessoas também não entendem, né? Nós estamos num ciclo econômico que a gente fala que é uma crise, né? Quando tá na crise, qual que é o comportamento da economia? O crédito muito caro, então se você for pedir dinheiro no banco tá muito caro, porque a taxa de juros tá cara. A gente tem um aumento do desemprego, as indústrias estão freando as produções, né? Então a gente não tem, e a gente também tá freando a questão de consumo. Tudo está indo devagar. Então, agora é uma hora em que as empresas não conseguem, provavelmente, gerar lucros. Pelo contrário, geram prejuízos. Então, algumas vezes esse repasse não é feito também para que ela consiga arcar com as contas. Quer dizer, alguma coisa tem que compensar todos os custos que a empresa tem no momento de crise. Exato. E antes que alguém vire e fale assim, mas a empresa que não sei o que lá. Gente, vocês têm que pensar que se a empresa não gerar lucro, não tem emprego. Né? É um ciclo vicioso. Não adianta a gente também se voltar contra a empresa, porque é ela que contrata as pessoas para que você possa ter dinheiro, para que você possa consumir. Tá tudo interligado. No fim, a gente tá ali brigando um pelo outro, mas tá tudo interligado. E o custo reverso disso daí é que, assim, são benefícios que são colocados diante de uma taxação, só que não é uma questão tributária no geral que você está ajustando. Então você tira de algum lugar e você acaba colocando em algum outro lugar. Então pode ser que a gente tenha um aumento de imposto em algum outro lugar ou tenha algum balanço. Se não houver isso, tem um outro balanço, que é assim, pode ficar mais barato o seu botijão de gás, mas pode ficar mais caro, por exemplo, outras coisas do seu planejamento financeiro. Então esse é o problema o custo reverso, né? Não é só isso, não é só sobre isso. E é exatamente isso que acontece mês a mês. A gente tem que aprender a equilibrar os nossos custos, porque teoricamente você vai pagar mais caro numa coisa, mas pode pagar mais barato em outra. Exato. E aí você não pode planejar 100%, aquelas pessoas que fazem planilha, né? Eu fazia muito isso, eu colocava tudo na planilha. Eu vou pagar não sei quanto de condomínio, não sei quanto de gás, não sei quanto de luz. Eu já me perco nessas planilhas. Quando chegava no fim do mês, era tudo ao dobro. Exato. Né? E eu parei com essas planilhas, essas coisas aí, e sofri por antecipação. Eu simplesmente vou lá, vejo o prejuízo depois. Eu coloco só o cartão de crédito agora. Pronto. Dentro de um limite específico, Exato. Você pode comprar o que você quiser ali, né? Exato. Agora, fora dessa notícia que a gente trouxe aqui, tem mais algumas perguntinhas pra você, Bruna Aleman. A gente quer saber de você as coisas aqui. O que fazer no meu planejamento financeiro, visto que eu vou ter uma redução de custo? Eu acho que a gente não pode ficar muito empolgado. Vai sobrar dinheiro. Não, cuidado com essa Não pode. Assim, é muito legal, vai sobrar dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Guardar, né? Óbvio. Tem que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, né, com essa redução, com essa economia que nós ganhamos.
Foi o que eu falei também, equilibrar as contas, voltar para o planejamento financeiro. O gás natural baixou, mas e a energia? A energia na minha casa tem ficado cada vez mais cara, por exemplo. Então não adianta nada meu gás diminuir e aumentar muito mais a energia. Então é manter o equilíbrio, ainda tentando economizar e poupando o seu dinheiro, entendeu? O que muda é assim, é revisitar, recalcular a rota, revisitar o seu planejamento financeiro. Entendeu? Compra um chuveiro elétrico e um chuveiro a gás. Aí o mês que o gás estiver barato, você vai lá e toma banho no chuveiro a gás. Eu tenho um banheiro em casa que tem um chuveiro elétrico. E os outros são a gás. Pronto, você já faz essa economia já. Você fica de olho no mercado, quando você vê o percentual, você vai lá e toma. Mas tirando essa brincadeira aqui, é o seguinte. Então, realmente, você não pode sair torrando dinheiro em tempos de crise. Exato. Né? Só porque você vai sobrar um pouco. Não, você tem que manter o seu padrão de vida. Exato. Né? Pra quem, eu lembro lá no começo, eu falava aquelas questõezinhas de quem organiza, por exemplo, envelopes do dinheiro, R$100 pro gás, R$100 pra energia, essas coisas. Sobrou aquilo, não vai gastar pra comprar a blusinha. Não, isso. A gente ainda tá em tempos de crise. É um plus, mas é um bônus que você ganhou. Se você já tem uma cabeça de investidor, você vai lá, você vai investir esse dinheiro, você vai guardar, você vai, enfim. Momentos de crise, a gente não dá nenhum passo em falso. Bruna Aleman jamais daria um conselho contrário a isso, né? Agora, se acontece o contrário, Bruna, o preço aumentou, o que eu mudaria no meu planejamento financeiro nesse caso? Se ele aumentar, ele pode diminuir de alguma outra forma, porque agora, em tempos de crise, a gente sempre tem redução de algum lado, né? Sim. A gente sempre tá vendo alguns benefícios para poder ajudar a população, e isso faz parte de políticas públicas realmente para ajudar nesse tempo que o custo tá muito caro e o desemprego aumenta, né? Porque você precisa manter minimamente a dignidade das pessoas e o acesso a todos esses tipos de produto. Então é recalcular o planejamento financeiro, só que de uma forma inversa. Você começar, se tudo aumenta e a sua renda não aumenta, vai começar a afetar, logicamente, os seus luxos. E eles vão ter que começar a ficar de lado por um determinado tempo para você conseguir quitar essas contas básicas, tá? As contas básicas sempre vão vir primeiro. Ok. Tá vendo aí, gente? Às vezes é difícil, mas a gente acostuma, né? Exato. O que importa é que com um bom planejamento e uma organização financeira, nem os luxos às vezes você pode cortar, né? Uma coisinha ou outra, mas você não vai sofrer tanto assim se você tiver um planejamento, né? Exatamente. Se tiver organização, gente, tá tudo certo. E agora, em cima de tudo que a gente comentou hoje aqui no Faz as Contas, qual seria a sua dica final? Pincelando esse assunto da redução, dessa notícia que a gente trouxe, dessas sobras ou então dessa falta que, enfim, os momentos de crise, né, acabam trazendo pra gente, né? A gente nunca tá num cenário estável, né? A gente sofre uma instabilidade. O que você traria nesse momento como uma dica? Eu vou deixar... Cuida do dinheiro. Vou deixar a frase que eu deixei no Mix Tudo hoje. Você estava escutando? Eu tava esperando você aqui. Não estava ouvindo. Eu tava te esperando. Deixa eu te falar. Ela é assim. Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Até mesmo o caminho do nada. Da Alice no País das Maravilhas. Muito legal essa frase. Então, assim, se você não tiver planejamento consiste em você seguir um determinado caminho pra alcançar determinados objetivos. Então, se você não souber pra onde você quer ir, qualquer caminho vai servir se você não se planejar. Só que você corre o risco de não ter nada. Então, planejamento é tudo. Principalmente em momentos de crise. Exatamente. Legal, Bru. Tá bom? Maravilha. Gostou? Adorei. Que bom. Final de ano a gente gasta bastante também, né? Então é hora de segurar um pouquinho. Dá uma segurada, viu? Nada de presente pra todo mundo. Não, já faz tempo que eu não faço isso. Presente eu vou dar pra mim. Vou dar um final de ano na praia, sossegado e tudo mais. Lá posso gastar um pouquinho, não posso, Bruno? Pode. Você vai ficar de olho nos meus stories. Não, é que você reservou um pouquinho do dinheiro. Eu sei que você tá cuidando, você tá reservando. Ela puxa a minha orelha aqui, gente. Então, fica só de olho, ó. Tá lá, tá rasgando, né, filha da mãe? Vamos que vamos, então. Na próxima semana a gente fala mais um pouco sobre finanças aqui com a Bruna Aleman. Rede social pra galera te achar aí. Vamos lá, @BruAleman. E se você tiver qualquer dúvida ou qualquer notícia também que você queira que a gente converse aqui, né, Jorge? É só mandar no WhatsApp da Mix no 11 981801000. Nossa produção não dorme, tá sempre lá respondendo as suas mensagens e também selecionando os seus temas. Não, tem que trabalhar. Não, tem final de ano. Valeu. Valeu, um beijo. Beijo.
Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br.